Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando a nossa segunda aula, dando continuidade ao assunto de soluções. Vamos partir agora para os cálculos, entender que, né, cada medida de concentração e nós vimos como é que elas se comportam, né, os tipos de soluções, os graus de solubilidade. Então, tudo isso foi visto na aula anterior, nos exercícios anteriores. É isso. Então, agora nós vamos para os primeiros itens, né? Porque todos esses aqui medem concentração, tá certo? Então, ó, concentração comum, título em massa e porcentagem em massa, molaridade ou concentração em mol por litro, diluição e concentração, mistura de solução de mesmo soluto, titulação de soluções, tudo isso mede o grau, né, a concentração, se está, digamos, diluído, se está concentrado, e vai medir em números, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos ver dois itens desse, tá certo? Concentração comum e título em massa e porcentagem em massa. Concentração comum foi vista em uma turma, tá certo? Mas aí vamos relembrar e título em massa em nenhuma das turmas. Então serão esses dois itens, tá ok? Então, concentração comum. Ela é chamada de concentração comum e é representada pela letra C, tá certo? Em alguns casos também vocês podem ouvir falar em concentração em gramas por litro, tá certo? Gramas por litro porque é a unidade de medida dela. Então, o que ela representa? Indica a quantidade de massa em gramas de soluto que se encontra dissolvida em um volume, que é em litro, tá certo? Padrão de solução. E ela é expressa em gramas por litro. Como assim? Você tem lá na sua casa, digamos que você vai fazer água com açúcar. Então, ali você vai ter uma massa em gramas de açúcar, que ela será dissolvida no volume padrão, sempre em litro, tá certo? Então, se tiver em ml, digamos, a gente vai ter que transformar em litro, tá bom? Então, a fórmula disso aqui é o quê? É o C, que representa a concentração comum, é igual ao M1, que é a massa do soluto, e o volume, que é em litro. Aqui eu fiz a legenda para vocês, ó. C é a concentração comum, a unidade sempre é gramas por litro. O M1, que é a massa dissoluta em gramas, é representado pela letra G. E o volume da solução, ele é representado em litros, certo? Então, sempre serão nessas unidades. Então, o primeiro exemplo eu fiz aqui no computador, que é bem simples, ó. Determine a concentração comum de uma solução de cloreto de sódio, NaCl, cuja massa é 200 gramas e seu volume 2 litros. Ou seja, o primeiro passo é você colocar a fórmula. Você nunca esquecer da fórmula. A fórmula é C é igual a M1 sobre V em litro. Aqui eu coloco os dados para a gente não errar nenhum item, né? Então, ele diz o quê? Determine a concentração comum. Então, quem é que ele quer aqui? Ele quer o C, que representa a concentração comum. E ele tem que dar os dois dados, que é o M1 e o volume. Então, o M1 é o quem? É a massa, ó. Quem é que está a massa aqui, ó? Cuja massa é 200 gramas. Então, eu já coloco aqui 200 gramas. E seu volume, 2 litros. Então, as unidades estão corretas, ó, em gramas e em litros. Então, agora só é substituir. Representa, repete o C, né? Que é o que ele quer no exemplo. Igual quem é a massa, 200 gramas, coloca aqui. Quem é o volume, 2 litros. Só é dividir 200 por 2, que dá 100. Aí pega as unidades, ó, gramas por litro, certo? Esse exemplo aqui, o exemplo 2, eu fiz à mão, tá bom, gente? Pessoal, então vamos para o nosso segundo exemplo. Agora eu vou escrever para vocês, tá bom? Fazer aqui na mão. Então, o nosso segundo exemplo diz o seguinte: determine a concentração comum de uma solução de hidróxido de potássio, cuja massa é 40 gramas e seu volume é de 1 litro. Então, tem todos os dados aí, né? Mas o primeiro passo é colocarmos, né, a fórmula. Então, a fórmula é concentração comum é igual a massa sobre o volume em litros, né? Então, ele diz o quê? Determine a concentração comum. Então, ele quer a concentração comum, certo? Então, aqui do lado eu vou colocar os dados.
Então, ele quer a concentração comum, ponto de interrogação. De uma solução de hidróxido de potássio, cuja massa é 40 gramas. Então, a massa é 40 gramas, certo? E o volume é de 1 litro, certo? Então, agora é só colocar na fórmula. Tenho todos os dados, só substituir. Concentração comum é o que eu quero, eu repito. Quem é o M1, né? Pode-se colocar aqui o M1. Quem é o M1? É 40 gramas. E quem é o volume? 1 litro. Então, já está em litro, não precisa transformar. Então, só é dividir. 40 dividido por 1, 40 gramas por litro. Certo? Agora, nós vamos para o nosso terceiro exemplo, tá bom? Diz assim: qual a concentração comum de uma solução de ácido clorídrico, HCl, cuja massa é 4 kg e seu volume 1 litro? Então, o primeiro passo é colocarmos a fórmula, né? Concentração comum é igual a M1 sobre o volume em litro, certo? Então, aqui, vamos colocar os dados aqui do lado, certo? Então, os dados, nós temos que o M1 é 4 quilos, certo? E o volume é de 1 litro. Agora, vocês se lembram, né? Que sempre essa fórmula, ela é o que? A massa, sempre é em gramas. E o volume é em 1 litro, né? Então, nós temos que transformar esses 4 quilos em gramas. Quem já souber de cabeça pode colocar, mas quem não sabe é só fazer a regra de 3. Aqui do lado, ó. Sempre fazer assim, que 1 quilo, ele tem 1.000 gramas, certo? E 4 quilos tem quanto? X. Então, meios pelos extremos, né? Esse lado multiplica esse, fica 1 vezes x, que é 1x, e 4 vezes 1.000. Então, 1 vezes x é x, 4 vezes 1.000 é 4.000 gramas, certo? Então, esses 4 quilos equivale a 4.000 gramas. Então, é isso aqui que você vai utilizar, tá certo? Porque já está em gramas. Então, só é colocar aqui na fórmula. Então, concentração é o que ele quer. Então, coloca logo aqui o ponto de interrogação. Então, concentração é igual. Quem é o M1? 4.000 gramas. Quem é o volume? Já está em litro. 1 litro. Então, concentração comum, 4.000 dividido por 1. 4.000. Aqui sobrou quem? Gramas e litros, né? Então, gramas por litro, que justamente é a unidade de medida de concentração comum, certo? Então, a resposta é 4.000 gramas por litro, ok? Agora, nós vamos para o nosso quarto exemplo, certo? Que diz o seguinte: determine a concentração comum de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, cuja massa é 400 gramas e seu volume 2.000 ml. Então, aqui eu já vou colocando a fórmula. Concentração comum é igual a M1 sobre o volume em litro, certo? E aqui do lado eu vou colocar os dados, tá bom? Então, ele diz, determine a concentração comum. Então, já está dizendo, ele quer o C, concentração comum. Então, ponto de interrogação. Cuja massa é 400 gramas. Então, o M1 é igual a 400 gramas, certo? E o volume, 2.000 ml. Aqui você olha, né? Para substituir os dados, a massa já está em gramas, mas o volume, ele está em ml. E nesse caso, a fórmula é em litro, né? Sempre é em litro. Então, vamos transformar. Quem souber já coloca, mas quem não souber é só fazer. 1 litro tem 1.000 ml, certo? E 2.000 ml, X, certo? Então, 1.000 vezes X, fica aqui, você coloca 1.000 vezes X, igual a 1 vezes 2.000. Então, 1.000 vezes X é 1.000X, 1 vezes 2.000 é 2
1.000. Então, o 1.000 que está aqui multiplicando vai passar dividindo. X é igual a 2.000 dividido por... aqui, dividido por 1.000. Então, só é você dividir 2.000 por 1.000, corta os zeros. 2 dividido por 1, 2. Então, 2 litros. Claro que quem souber já faz direto, certo? Então, agora só é substituir, certo? Concentração comum é o que você quer, repete. O M1, 400, né? Então, você coloca 400 gramas. E o volume, que a gente acabou de calcular aqui embaixo, 2 litros. Então, só é dividir. 400 dividido por 2 dá 200. Então, pega as letras, as unidades, gramas por litro. Então, a concentração é 200 gramas por litro. Agora, vamos para o quinto exemplo. Diz o seguinte: determine a massa em gramas de uma solução de sacarose, cuja concentração comum é 8 gramas por litro e seu volume 4 litros. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui a fórmula, porque a fórmula não muda, né? Concentração é igual ao M1 sobre o volume em litro, certo? E aí, vamos interpretar a questão. Ele está dizendo o quê? Determine a massa. Então, agora, ele quer quem dessa fórmula? Ele quer o M1, certo? Então, ele tem que dar o valor de concentração e o valor de volume. Então, vamos colocar aqui do lado dos dados, certo? Aqui os dados. M1 é o que ele quer, que é a massa, e ele quer em gramas, né? E ele diz, cuja concentração comum é 8 gramas, então, C, 8 gramas por litro, viu? Gramas por litro, que é a unidade de concentração comum. E seu volume, 4 litros. Então, o volume é 4 litros. Então, todos estão nas suas unidades devidas, certo? É só substituir. Então, agora, quem é a concentração aqui? Ele deu, não foi? 8. A unidade é gramas por litro. Aí coloca o igual, ó, só seguindo, o igual. Quem é o M1? É o que ele quer, você repete o M1, certo? E o volume, 4 litros, certo? Chegou aqui, vai ter que fazer o quê? Meios pelos extremos. Então, meu pelos extremos, vocês já sabem, esse lado multiplica esse e esse lado multiplica esse. Então, M1 vai multiplicar com 1 que está aqui embaixo, que nós não estamos vendo, né? Mas sempre tem um 1 aqui embaixo. Então, M1 vezes 1, né? Igual a 8 gramas por litro, vezes quem? Vezes 4 litros. Aí você faz. M1 vezes 1 é M1. 8 vezes 4, 32. Certo? Chegou a hora da unidade. É só você cortar quem está igual. Então, a unidade de medida que está igual aqui é o litro e o litro. Sobrou só o quem? Só o G, que é de gramas, que é justamente a unidade de medida de massa. Então, a resposta são 32 gramas. Certo? Agora nós vamos para o sexto e último exemplo de concentração comum, certo? Diz o seguinte: determine o volume em litros de uma solução de nitrato de prata, cuja concentração comum é 2 gramas por litro e sua massa 0,5 kg, certo? Então, vamos colocar logo a fórmula, tá bom? Concentração é igual ao M1 sobre o volume em litro. Vamos entender, colocar aqui os dados, entender quem é que ele quer, certo? Na questão. Então, ele diz, determine o volume. Então, ele quer quem? O V, certo? O volume, com interrogação. Cuja concentração comum é 2 gramas por litro. Então, a concentração a gente já tem, 2 gramas por litro. E massa de 0,5 kg. O M1 é 0,5 kg. Então, nós temos a concentração e temos a massa, certo? Então, vamos encontrar só o volume.
Porém, nós sabemos que a concentração está com sua unidade de medida correta, mas a massa não está em quilograma, né? Ela tem que estar em gramas, certo? Então, vamos transformar aqui. 1 quilograma, ele tem 1000 gramas, não é isso? E 0,5 quilograma tem quanto? X, né? Então, meios pelos extremos, 1 vezes X, né? Igual a 1000 vezes 0,5. 1 vezes X é X, igual 1000 vezes 0,5. Então, você só anda para cá as 3 casas, né? Dá 500 gramas, certo? Então, agora a gente já pode colocar lá na nossa fórmula, substituir os dados, certo? Então, vindo para cá, quem é o C? Nós já temos, né, que é 2 gramas por litro, vou colocar aqui, a unidade 2 gramas por litro, igual. Quem é o M1? A gente acabou de encontrar aqui, ó, que é os 500 gramas, então, 500 gramas, certo? E o volume, é o que a gente quer, certo? Chegou aqui, nós vamos fazer novamente, né, meios pelos extremos, certo? Esse lado multiplica esse e esse lado multiplica esse. Sempre eu acho melhor começar pela unidade que a gente quer, que é o volume, né? Sempre começar por esse lado. Então, vai ficar 2, né, vezes V, certo? Vai ficar aqui 2 vezes V. Não coloquei as unidades não, certo? E aqui fica 500 vezes o 1, que nós não estamos vendo que tem aqui, né? Que sempre tem. 500 vezes 1. Então, 2 vezes V é 2V, igual 500 vezes 1 é 500, certo? E aí, esse 2 que está multiplicando o V, ele tem que sair daí, porque você só quer o V, né? Então, você não quer com esse 2 aqui, não. Então, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, certo? Então, fica V igual a 500 dividido por 2. V é igual, né? Aqui a gente vai colocar só para vocês verem como é que vai cortar, né? Esses 500 aqui não é gramas? Vou colocar aqui em cima. E esse 2 é gramas por litro, né? Ó, gramas por litro. Então, a gente vai cortar as unidades. Vamos logo fazer a divisão de números. 500 dividido por 2 dá 250. E aqui a gente corta quem tá igual, que é grama e grama, não é isso? Então, sobrou só quem? Litros, que é justamente a unidade de medida de volume, ok? Então, nós finalizamos os exemplos, certo? Com esse daqui, que quer calcular, quer que você determine o volume, ok? Pronto, pessoal, aqui eu deixei um exercício proposto para vocês que querem treinar, tá certo? É a concentração em gramas por litro, tá bom? Vocês podem fazer aí no caderno, só como uma revisão, ver se vocês aprenderam bem direitinho, tá bom? E agora nós vamos para o próximo estudo, para o próximo cálculo, que é o título em massa, certo? Ele é representado por essa letra grega aqui, certo? E o título em massa de uma solução corresponde ao número de unidades de massa de soluto, que é o M1, existente em 100 unidades de massa da solução, que é o M1 mais M2. Por que ele diz a massa da solução? A massa da solução total, ela é composta por soluto, que é o M1, e por solvente, que é o M2, tá certo? Então, vamos aqui para a fórmula, certo? Título é igual ao M1, que é a massa do soluto, sobre a massa da solução, certo? Aí, transformando isso aqui, para ficar mais simples, título é igual ao M1 sobre quem é a massa da solução, que eu acabei de falar? É o M1 mais o M2, certo? A massa do soluto mais a massa do solvente. Então, aqui eu coloquei uma legenda só para vocês ficarem sabendo. O título é o título em massa. Vocês vão ver que ele não vai ter unidade de medida, porque as gramas serão cortadas, certo? Então, vai ser adimensional. E aqui nós temos o M1, a massa de soluto em gramas, o M2, a massa de solvente em gramas, e o M é a massa da solução.
E também nós vamos aprender nesse item, né, a porcentagem em massa, que é o título em massa, certo? A partir do valor do título de uma solução, podemos calcular a porcentagem do soluto e também do solvente por meio da seguinte fórmula. Então, a gente pode saber em porcentagem quanto é que aquela solução ela tem ali daquele soluto, quantos por cento. Tipo assim, aquela água com açúcar que você fez, tem quantos por cento de açúcar ali? Certo? Então, aqui a porcentagem é igual ao título, depois que você calculou o título, vezes 100, tá certo? Então, aqui P é porcentagem e T é título em massa. Então, gente, o primeiro exemplo eu fiz aqui para vocês, é bem simples, vocês vão ver que é muito fácil. Diz assim, ó, determine o título e a porcentagem em massa de uma solução feita da dissolução de 8 gramas de cloreto de sódio, NaCl, em 92 gramas de solvente, que é a água. Certo? O primeiro passo de tudo é a gente colocar a fórmula. Então, a fórmula é título igual a M1 sobre M1 mais M2. O próximo passo é a gente colocar aqui os dados e ver o que a questão quer. Ela está dizendo o quê? Determine o título. Então, é o T que ela quer, né? Então, aqui você coloca o ponto de interrogação. Aí você vai ver quem é o M1. O M1 é a massa dissoluta. Então, quando você lê aqui, você vê que o soluto sempre é a menor quantidade, não é isso? É o cloreto de sódio. Então, o M1 é 8 gramas aqui. E quem é o M2? M2 é o solvente, né? Então, o M2 é a água, é a maior quantidade, 92 gramas. Agora é só substituir. Repete o T, que é o que ele quer, o título. Quem é M1? 8, tá aqui o 8. Novamente, aqui embaixo, né? Sobre quem é o M1? 8 de novo. Quem é o M2? 92, certo? Aí vem, coloca o T de novo, de título, repete o 8 e faz a soma embaixo. 8 mais 2 é 100. Então, vai ficar 8 sobre 100, certo? E agora, repete de novo o T e é só dividir. Quanto é 8 dividido por 100? 0,08. Eu falei que não tinha unidade, né? Porque esse G vai se anular com esse G aqui, essa grama com essa grama. Então, não tem unidade de título, tá certo? E ele também, além de pedir o título, ele pediu a porcentagem em massa, que é aquela formulazinha, né? Que é o título que você acabou de calcular vezes 100. Então, a porcentagem, que é o P, é igual, quem é o título que você acabou de calcular? 0,08. E vezes 100. Então, quando você multiplica isso, 0,08 vezes 100, o P é igual a 8%, certo? Então, eu posso dizer que nessa solução, que a gente acabou de calcular, tem 8% de cloreto de sódio, certo? Então, é assim que a gente calcula as porcentagens das soluções, em laboratório também, certo? É dessa forma que nós calculamos. Vamos para o exemplo 2, que eu gravei, tá certo? Escrevendo. Então, pessoal, agora nós vamos para o segundo exemplo de título, certo? E diz o seguinte: qual o título e a porcentagem em massa de uma solução de cloreto de magnésio cujo soluto possui 12 gramas e o solvente 580 gramas? Então, vamos logo colocar a fórmula, certo? Título é igual ao M1, que é a massa do soluto, né? Sobre M1, que é a massa do soluto novo, mais o M2, que esses dois compõem a massa total da solução, certo? Então, aqui do lado, para quem quiser fazer, só é colocar aqui os dados. Então, ele está dizendo o que nos dados? Que ele quer qual o título, né? Então, é o título que ele quer. Quem é o M1, no caso? O M1, ele diz lá que é o soluto, né? É 12 gramas. E quem é o M2, que é a massa do solvente? 580 gramas, certo? Agora é só substituir. Então, o título é o que ele quer, repete. O M1, 12 gramas, sobre... De novo, quem é o M1 aqui? 12, mais quem é o M2? 580 gramas, certo? Repete o título, repete 12, né? 12 gramas, sobre. Vai ficar, agora você soma 12 mais 580, que vai dar 592, certo? Então, 12 gramas dividido por 592 gramas. Então, essa divisão dá 0,02,
Aqui você vai ver que não tem unidade o título, né? Porque quando corta as gramas não existe unidade, então é adimensional, certo? E agora você já encontrou o título, né? Mas na questão ele também pede a porcentagem em massa. Então a forma de porcentagem, a gente viu que porcentagem em massa é igual ao título vezes 100. Então é só você pegar o título que você acabou de encontrar e multiplicar por 100. Certo? Então, porcentagem é igual a 0,02 vezes 100. E esse valor vai dar 2%, certo? Então, eu posso dizer que nessa solução, nós temos 2% de cloreto de magnésio, certo? MgCl2. Então, pessoal, estamos chegando no nosso terceiro e último exemplo de título. Nesse caso, né, desse exemplo, ele quer o quê? Vou explicar a vocês como encontrar o título através da porcentagem, certo? Então, ele diz assim, ó, determine o título de uma solução 15% de nitrato de amônio, certo? Essa solução ela tem 15% de nitrato de amônio e ele quer encontrar o título. Então, nós vamos encontrar a partir daquela fórmula, certo? De porcentagem, que é igual ao título, vezes 100, certo? Então, aqui do lado vamos colocar os dados, né? Quem que ele quer? Ele quer, deixa eu aqui, dados, ele quer o título, não é isso? Então, é isso que ele quer o título. Então, ele tem que dar a porcentagem que ele deu, que é quanto? 15%, certo? Então, aqui a gente vai encontrar, vamos substituir para encontrar o título, certo? Então, aqui, quem é o P, que é a porcentagem? Ele deu 15, né? 15%. Quem é o título? É o que ele quer, você repete, vezes 100, certo? Como é esse lado, é o T que ele quer, eu vou inverter. Fica título vezes 100 igual a 15. Então, esse 100 que está multiplicando, ele tem que sair daqui, porque você quer encontrar o título, né? Somente o título. Então, título é igual a 15 dividido por 100. Então, título é igual, só é dividir 15 por 100, que é 0,15. Então, é a mesma coisa. Quando você quer encontrar a porcentagem, você multiplica o título por 100. Quando você quer encontrar o título, você divide a porcentagem por 100, certo? Então é isso, pessoal. Nós vimos hoje concentração comum e título em massa e porcentagem em massa, certo? Na nossa próxima aula, nós veremos molaridade ou concentração em mol por litro, certo? Ficará para uma próxima aula de diluição e concentração, porque molaridade, ela exige um pouco mais, né? Então é isso, mas não é nada muito difícil não, tá? Então é isso, muito obrigada, até a próxima aula.